Estou na residência da senhora Maria de Lourdes Carvalho Badur, mais conhecida também como Dona Lourdes, né? Isso. Ou uma pessoa que conheço há muito tempo, admiro, uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso e que esteve há muitos anos, né, junto com um prefeito que deixou um legado maravilhoso. Eu acho que, ouso até dizer que dificilmente um executivo vai conseguir ultrapassar todos os feitos do Dr. Elias Badur. Tudo bem com a senhora, Dona Lourdes? Tudo bom, graças a Deus. Bom, essa entrevista aqui eu já pleiteio ela há muitos anos, muito tempo, né? Nós E estamos hoje, protelando, né? isso. E hoje a senhora nos concede essa entrevista que será de grande valia para mim, para o meu canal e para a cidade de Monte Alto, já que a senhora foi por 3 mandatos, né, junto com o Dr. Elias, primeira-dama. Eu acho que vai ser esse feito insuperável ao longo do tempo. Muito obrigada. A senhora nasceu em Monte Alto? Nasci em Monte Alto e casei em Monte Alto, tive meus filhos em Monte Alto e pretendo morrer em Monte Alto. Perfeito. Então vamos começar. Papai e mamãe, os nomes deles. Meu pai era o seu Manuel Carvalho e minha mãe Antonieta Rossino, Os dois saudosos, né? saudosos. E eu tive 3 irmãos, tenho 3 irmãos, 2 já são falecidos. Tenho só um, atualmente tenho um só, que mora em Ribeirão Preto. O nome dele? José Roberto Carvalho. Sim. O outro era o Pilão, né? Conhecido como Pilão. Jaime O de Manuel Carvalho. também e teve o Jaime. Jaime de Carvalho, conhecido como Pilão, que inclusive tem uma rua Isso, tem uma rua lá no bairro que é o Oliveiras. Oliveiras, Jardim das Oliveiras. Bom, você sabe que eu conheci o Elias com 15 anos. 15 anos. Eu tinha 15 anos. E ele 21 para 21. Mas nós não começamos a namorar logo, a gente ficou amigo. A gente começou a namorar depois, quando eu tinha já uns 17. E nos casamos eu com 23 anos. Eu 23, ele 29. Ele já era político ou ainda não? Já era político. De solteiro ele já era político. Bom, você sabe que ele foi um apaixonado pela política, né? Eu desconheço alguém tão... Me arrepia que, olha, vou te falar uma coisa para a senhora. Eu acho que fui a pessoa que mais entrevistou ele depois do Moreira, porque o Moreira na Rádio Cultura, mas assim... ele era apaixonado por política. E a visão dele, a nível futurista de Monte Alto, era muito grande, né? Nós tivemos 14 anos à frente da prefeitura, né? Porque, não sei se você se lembra, que foram 3 gestões, mas uma gestão foi de 6 anos, a primeira. Foi prorrogada. Foi. Então, por isso são 14 anos. E ele foi também vereador por 2 gestões. Mas foi muito trabalho, muita luta, né? Muitos desafios, principalmente da primeira gestão. Não sei se você se lembra do cancro cítrico. Sim, foi erradicado muitos tomates. Foi demais, aquilo foi... Nossa, ele perdeu o sono por causa daquilo. Eu me lembro. Eram muitas viagens para Brasília, para São Paulo, muitas reuniões, mas ele não se intimidava, não. Ele enfrentou, ele trouxe o governador de Monte Alto, ele trouxe o ministro da Agricultura e, aos poucos, foi resolvendo, né? O Elias, ele não desistia, não. Ele era uma
pessoa muito capacitada, muito inteligente. Bom, eu falo que ele era uma enciclopédia ambulante. Que respirava 24 horas, que ele tivesse ele, acordado ele vivia política 24 horas. E aí foram 6 anos. Teve outro desafio também. O primeiro mandato dele, quem foi vice? Foi o senhor Angelim Vital? Foi o Zezé Fossati. Zezé Fossati, né, que faleceu há poucos dias. Faleceu há poucos dias, que era um amigo nosso, era um amigão nosso. E teve um outro desafio na primeira gestão que eu me lembro, foi o incêndio da Indoma. Sim. Também que foi, você sabe, que tudo que acontece na cidade de mal, o culpado é o prefeito, né? Repercute, né? É. E também foi difícil de resolver. Então, ele teve muitos desafios, principalmente, estou falando da primeira gestão, né? Mas também tiveram coisas boas, como, por exemplo, o centenário da cidade. O centenário foi no segundo mandato ou no primeiro? Foi no segundo mandato. Desculpe, foi no primeiro, em 81. E foi quando a cidade, eu acho que deu uma reviravolta, né? Porque ganhou o centro cívico, que recebe hoje o nome dele, né? O centenário, sabe, foi muito bonito, então teve muita festa, muitos desfiles, muitos shows. Veio o governador na época, né? Veio, eu me lembro que veio... Não foi o segundo mandato dele, não, porque o primeiro mandato... Foi no primeiro mandato mesmo? Foi, porque teve o conjunto porque teve o conjunto Bandeirantes antes, né? Que foi na gestão dele também. Foi. Ele fez, no primeiro mandato, ele fez também o centro cívico, uma parte. Sim, tinha o teatro, a biblioteca. A biblioteca e acho que a sala Centro de artes e tinha aquele local que ainda não tinha um destino, que depois foi uma churrascaria, que hoje é o anfiteatro. Realmente. E veio o governador. Paulo Salim Maluf, eu estive lá naquele dia. Aí, e foi em 81, porque ele deixou o primeiro mandato em 82. Ele saiu em 82. E o tempo passou, depois ele se candidatou novamente, porque o prefeito que assumiu depois, ficou também 6 anos, que foi o Dr. José Rodrigues. E aí ele entrou em 89, a outra vez. Quem que era o vice dele nessa... Em 89 foi o senhor Angelim Vital. Ah, tá. Eu me lembro que o Angelim foi um dos vices Ele foi ótimo também. Ele conhecia muito de estradas. Principalmente na zona rural. Na lavoura, né? Na parte agrícola. Em 89 ele assumiu outra vez, ficou até 92. Aí ele terminou o centro cívico. E aí colocou os museus, né? Colocou os museus e o conservatório. Que não, mas o conservatório acho que foi já no primeiro. Ah, no primeiro mandato? Foi no primeiro. E os conjuntos, né? Bandeirantes, Centenário, que ele fez. Os distritos também, né? O distrito industrial. Industrial. Eu acho que todo o complexo que existe hoje no distrito industrial foi feito por ele. Nenhum outro prefeito nem prorrogou, nem estendeu nada. Nada. Né? E nos conjuntos, ele fez o Vale do Sonho, não foi ele que construiu. Zé Rodrigues que deu início, ele que concluiu. Ele concluiu e fez toda a parte, a infraestrutura. Ele entregou com tudo, com asfalto e tudo. E também ele fez lá, ele fez 2 escolas, que é a Lourdes Siqueira e a Nelly Badurcano. Nelly Badurcano. E ele fez 2 creches.
a creche Pequeno... Mudaram o nome, hoje eu não sei como que é. Era Pequeno Sonhador, parece que mudaram o nome. E essa do Bandeirantes aí, que era Madre Stanislá. 2 creches. E fez a Praça dos Direitos Humanos também. Que é dos 500 anos também, né? Dos 500 anos é lá no Bela Vista. No Bela Vista também, foi ele também que concluiu. E aí ele fez o conjunto Bela Vista depois. Aí nesse ponto eu queria até dar um parênteses aqui, até falando com ele em off, né? Falei, doutor, o senhor deu um golpe de mestre. Ah, eu sei. Porque o que acontece? Como foi? O que acontecia? A cidade não progredia, não crescia, e o seu Afonso Sestari tinha aquele espaço que realmente recebe o nome de Bela Vista, porque realmente tem uma vista maravilhosa lá. E ele fez assim muito rapidamente, mas ainda não tinha a liberação, né, por parte da CETESB, Sabesp e outras condições ali para deixar esse loteamento em condições. Ele foi abrindo, foi vendendo, colocou um poço, fez a rede de esgoto muito superficial na época, né? Sabe quantas casas tinha lá? Quando o Elias... 23, no bairro Bela Vista, né? Sim. E ele chegou no Seu Afonso... E que estava sem infraestrutura nenhuma, poucos locais com asfalto, guia, sarjeta, né? Ele fez essa proposta, né? Que ele queria comprar o terreno, que a prefeitura pretendia. E... não sei se ele não queria vender tudo, mas ele devia os impostos. Foi uma troca, eu sei que foi uma troca. Ele cedeu aquele espaço onde é o novo conjunto Bela Vista. Aí o doutor Elias fez o quê? Fez com que o conjunto habitacional ficasse atrás do Bela Vista. Aí teve que realmente passar por dentro ali e fazer toda a infraestrutura do Bela Vista para ter condições, quer dizer, então foi mais uma atacada, uma sacada dele assim espetacular. 300 casas. Que ele colocou lá na época, porque tinha rede de esgoto, com toda a infraestrutura montada, né, que está até hoje lá ainda, né? Isso. E olha, você vê como que está aquele bairro hoje, cada casa de alto padrão que tem lá. Eu fui outro dia, dei uma volta, eu fiquei assim, olha... fiquei abismada de ver. A cidade cresceu por um todo, né? Demais. Eu acho que ela teve assim uma evolução maravilhosa. E a história do santuário também, eu não sei se foi antes ou depois o Monsenhor, lembra do Monsenhor? Luiz de Gonzaga Gonçalves, conheci ele. Chegou no Elias e falou que ele gostaria de construir um santuário, mas num lugar alto. Então... o Elias falou, eu tenho um lugar, assim, explicou que era lá no Bela Vista. Mas acontece que não podia, era contra a lei, né? A igreja, a prefeitura não podia doar terreno para a igreja. Não podia. Mas ele falou assim, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor. Existe uma chácara dos padres, que é onde hoje é a Diafrag, né? E a gente pode fazer uma troca. Uma troca pode ser feita. O senhor cederia para a prefeitura a chácara e eu cederia o terreno para o santuário. E foi o que aconteceu. Valor, dando sequência, a gente vê que também o doutor Elias construiu 3 turcão aqui em Monte Alto, né? Ele é de origem árabe, né? Os pais eram... vieram mesmo de lá. Vieram da Arábia, né? Do Líbano. Do Líbano, né? Isso. E ele não tinha nada assim de ficar bravo, o pessoal chamar ele de turco, né? Não, não. Ele levava na boa. O Elias era uma pessoa do bem, viu? Ele não... Tanto é que você vê o Elias, ele gostava de sair a pé para conversar com as pessoas, ele gostava de ouvir as pessoas, ele conversava sobre todos os assuntos. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito culta, ele lia muito, mas lia muito mesmo. E se tornou advogado e não depois não executou o trabalho, né? Ele lia muito, tanto é que quando ele faleceu, ele estava lendo 2 livros dessa grossura, assim, e
quando depois que ele faleceu, que eu fui mexer nas coisas dele, eu achei os livros, eram 2 livros de autores ingleses, e estava marcada as páginas onde ele tinha parado, sabe? Aí depois eu dei para os livros, um para cada neto meu. Lourdes, no primeiro mandato ele fez o Clube Recreativo Municipal, que fica ali Perto da rodoviária. perto da rodoviária, anexo à Vila Municipal, que recebe o nome... A cozinha piloto também, que foi ele que fez. Também a cozinha piloto, onde fica do lado da Câmara. Câmara Municipal também, né? Isso. E ali recebe o nome de A Aparecido. Câmara também, ele que terminou. O prefeito anterior começou, deixou Só a estrutura e ele fez a conclusão. Ele concluiu também. Então, ali recebe o Aparecido de Carvalho, que foi um amigo dele, né? O Fio, né? O Fio. Uma pessoa que ele gostava muito e que, através dele, o Fio foi vereador, né? Foi. E também uma pessoa que adorava ele, que, assim, tinha uma paixão tremenda por ele, é o Luiz Carriere, filho também, né? Também. E eu me lembro, num dos comícios, né, que estava ali, né? Ele chegou e falou assim, você vai ser meu candidato e você vai ganhar e você vai estar na Câmara Municipal, né? E ele foi lá e ganhou, realmente, adorava ele. Outra pessoa que também, assim, venerava ele e foi para vereança foi a Shirley Alves, né? A Shirley era uma amiga. Ficou por muitos anos, né, perpetuando o cargo de representante. Ela foi a primeira, acho que, mulher a chegar Foi a primeira. No Legislativo, né? Então, depois ele construiu o segundo Turcão, aqui em cima na Califórnia. E sabe o nome do Bahia, né? Do Bahia, ali perto da Hudson. Isso. E depois ele construiu o da Aparecida. Isso. O terceiro. Lá recebe o nome de Edson Pontes, que também era amigo dele, né? Que também foi vereador também. Sim. E ele construiu diversas praças também. Não sei se você sabe, a de São Cristóvão. A de São Cristóvão, na época, foi ele que construiu no primeiro mandato. São Cristóvão. Que agora está recebendo dinossauros e vai ficar conhecida como Praça dos Dinossauros, né? Lá, a de São Cristóvão, aquela que eu já falei dos direitos humanos. Isso, que a Sabesp agora está adotando ela. Humberto Carácio. Também foi ele no primeiro mandato. Também. São Judas Tadeu, 500 anos. Acho que são essas as praças que eu me lembro, né? E as escolas, ele construiu 9 escolas. Poxa vida. As escolas ele construiu. Lá embaixo, a Lourdes Siqueira, a Nelly. Depois, na Alvorada, o Gesualdo. Florindo Gesualdo. Que fica perto onde vai para Ibitirama ali. 3. Aqui embaixo, a Uraildes Barroso. São quantas que eu falei já? 4. Aí construiu Norival Mendes, no Bela Vista, Laídes Trindade e Professor Tirso, lá no Califórnia. Sim. A escola do Senai foi ele que fez, ali onde passava a linha do trem, a estação de trem. E a faculdade, né, o prédio da faculdade. Da FAM. Que foi uma luta para trazer a faculdade para Monte Alto, ele lutou tanto, e infelizmente acabou, venderam a faculdade, né? Funcionou durante 20 anos a faculdade, mas infelizmente venderam. Eu acho que a gente vende uma coisa que é da gente, né? A faculdade pertencia ao povo de Monte Alto e foi vendida. Não sei como conseguiram vender. Dona Lourdes, se a gente ficar falando do Elias Badura, é capaz de a gente ficar aqui mais uns 2 dias aqui, né? Mas só quero acabar de fechar com uma situação, né? Que ele deve ter sofrido muito e, em consequência, a senhora que estava muito próxima, acho que sentiu também este impacto na época, né? Porque a festa de agosto, eu me lembro, era de frente da escola Dr. Raul, e que também tinha também ali onde ficava a prefeitura, que hoje é o fórum, né? Então ficava no calçadão. Depois ele foi pro Zacarias,
logo na parte baixa, perto da rodoviária. E depois o Elias, na época, levou ele para o complexo ali, Babi Barioni. E naquela época o pessoal achou que era uma loucura, que Nossa, isso aí quanta era crítica. fora de condições, e ele Quanta sofreu muito com crítica, isso, né? a gente recebia telefonema aqui à noite dos vizinhos lá, sabe? E hoje ninguém quer que tire ele mais de hoje lá. ninguém quer mais. Como que muda as coisas, né? Mas Quer dizer, aquela visão que ele sabe, teve. porque ele era um visionário, né? Com certeza. Ele enxergava lá na frente. Verdade. Dona Lourdes, bom, vamos encerrar essa parte de Dr. Elias, porque se a gente ficar aí vai encontrar mais situações, né? Agora... O Pontilhão nós não falamos. É verdade, No temos Bela que concluir, que Vista. foi a última obra dele, né? A última obra dele, porque o Pontilhão, olha, você vê quantas pessoas foram beneficiadas, né, com o Pontilhão, porque antes você tinha que atravessar a pista. A pista, e hoje interliga direto, né? Nossa, é uma beleza. E sobe para o Bela Vista, Foi né? uma obra maravilhosa aquela. Que ele concluiu como último... Foi a última obra dele. Sim. E no caso aí, o casal teve 3 filhos. Nós tivemos 3 filhos. O primeiro? O primeiro foi o Beto, depois a Márcia, que mora em Vinhedo, e o meu caçulo, o Luciano, que infelizmente, Deus levou. Mora no plano espiritual. Sofremos muito, mas muito, quando nós perdemos o Luciano. Ele estava retornando de Lins? Ribeirão. De Ribeirão Preto, né? Ele fazia faculdade de Direito lá já para se formar. E a gente sofreu demais. Ele estava com quantos anos? 23. Ele estava cursando? Direito. Direito, né? E ele... a gente sofreu muito. A gente ficava à noite falando sobre ele, chorando, chorando. Mas nós tínhamos um ao outro, né, para nos consolarmos. Agora, depois que quando eu perdi o Elias, eu fiquei sem chão, porque eu fiquei sozinha, né? Então, para mim, foi muito duro, viu? E aqui está a foto, né? Uma das fotos, né, que tem o Dr. Elias e a esposa, Dona Lourdes. E para quem conhece, né, que tem amizade, que eu tenho há muitos anos, do Beto, o Beto tem uma fisionomia muito parecida com o Dr. Elias, né? Né, Beto? Eu acho que é um prazer ter essa fisionomia e ser filho do Dr. Elias Bador. Eu tenho muito orgulho disso, entendeu? E assim, o Nascimento, hoje eu ando na cidade, como meu pai sempre fazia isso, né? E hoje eu sinto orgulho, porque todas as pessoas vêm falar bem do meu pai. Em cada canto também tem uma obra dele, seu né? Pai deixou isso, seu pai deixou aquilo, seu pai fez isso para mim, seu pai fez aquilo para mim. Eu falei, não, ele fazia o que ele estava ao alcance dele, entendeu? Ele, quando ele resolveu entrar na política, ele entrou para fazer e para ajudar as pessoas. Eu lembro, eu era criança, a gente já morava aqui nessa casa no primeiro mandato dele. Um domingo eu tinha olha, eu não me lembro, mas eu devia ter 13, 15 anos. Um domingo ele me chamou, Zé, ô filho, vamos dar uma volta comigo. Pegamos o carro, ele ficava com o carro da prefeitura aqui. Ele pegou, eu me lembro, cara, como se fosse hoje. Ele pegou a Rua do Centro, nós descemos. Lá embaixo tinha a escola do SESI. E logo depois da escola do SESI, já não tinha, era algumas casas, e aí já pegava uma estrada lá que ia para a zona rural. Aí ele entrou lá, tal, a gente foi, ele parou lá num lugar, numa área verde lá. Ele falou, filho, eu vou desapropriar essa área aqui. Eu falei, para quê, pai? Eu quero fazer casa, eu preciso fazer casa pro povo. O povo precisa de casa. Aquilo, cara, me mexeu comigo na época. E aí ele mostrou para mim lá uma coisa e outra, aí voltando, e depois com o tempo ele conseguiu fazer isso, onde hoje tem o Bandeirantes, tem o Centenário, tem o Vale do Sonho, que ele terminou, e os outros bairros, olha o que Monte Alto cresceu lá para baixo.
quem é mais velho, quem é da minha idade, como você e muitos amigos que eu tenho, sabe que até onde a Monte Alto ia, entendeu? E foi o caso também do Bela Vista. A gente lembra o Bela Vista, o que era antes do viaduto. Tinha ali poucas casas, tinha o bairro que ele fez ali, mas as pessoas não queriam ir para lá, porque sabe que teria que atravessar uma rodovia onde quantas pessoas perderam a vida lá, e era perigoso. E ele, no último mandato dele, ele falou, eu vou fazer o viaduto até no final do meu mandato. E digo, ele fez com dinheiro da prefeitura, não veio R$1 do Estado, não veio nada. E ele conseguiu gastar, ele fez aquele viaduto com R$1 milhão na época. Estou falando 2000, há 23 anos. Ele gastou R$1 milhão e fez o viaduto, foi a última obra que ele entregou aí. E depois, infelizmente, ele foi candidato, não conseguiu, mas ele deixou uma história, deixou um marco em Monte Alto. Então eu tenho orgulho, hoje quando as pessoas falam do meu pai, só falam coisas boas dele. E isso, a pessoa chega e fala, ó, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo. E tudo que meu pai fez, o que a cidade desenvolver. Ele era um visionário, sabe? Ele enxergava as coisas longe. Quando ele enxergou aquele centro cívico, ali você lembra, era um buraco. Era um buraco, aquilo estava... E se ele não faz, estava até hoje o buraco lá, entendeu? Outro dia eu conversei com um funcionário da prefeitura, o Maida, que era daquela época, e ele lembrou comigo, falou, seu pai vinha aqui, a gente construiu isso com pessoas da prefeitura, com funcionários da prefeitura, com tudo o recurso do município. Aquela época, você sabe, era difícil vir verba do Estado, como hoje. Hoje é diferente, a gente sabe que as coisas mudaram. Tudo vem do Estado, vem com verba, vem com emenda, enfim. Entendeu? Então, ou seja, o que é aquele centro cívico hoje? E tudo que ele fez, as escolas, os conjuntos, Turcão, enfim. Ele foi um visionário. Sim. Roberto, me diga uma coisa, por que você demorou tanto para adentrar a política? Porque no último mandato você foi candidato, até teve uma boa votação, você nem se espelhou muito no seu pai, né? Seu pai poderia até ter te colocado no passado, se bem que você ficou muito tempo fora da cidade de Monte Alto, né? Olha, Zé, eu acho que foi situações na vida que te levam a algumas coisas. Eu saí fora quando eu era novo, eu estudei em Campinas, me formei lá, depois voltei, fiquei aqui um tempo. Como meu pai tinha alguns negócios, ele era prefeito na época, eu tive que dar apoio a ele. E o tempo foi passando, eu sinto que eu deixei a coisa passar. E eu sei que hoje, para mim, é mais difícil. Entendeu? Porque se naquele momento que ele fosse candidato a prefeito, você candidato a vereador, com certeza eu você acho tinha... que eu teria chegado, entendeu? E a situação também hoje poderia ser outra. Só que o tempo foi passando, eu também fui, depois acabei saindo fora da cidade também, fiquei mais quase 10 anos fora. E eu sei que hoje, para mim, é difícil eu chegar a vereador. Mas tentei, agradeço os votos que eu tive. O futuro, a Deus pertence. Vou esperar mais um pouco mais, mas eu fico feliz em saber que o que o meu pai fez e o nome que ele deixou na cidade. Bom, Lourdes, nós falamos até agora do Dr. Elias Badur, dos grandes feitos que ele deixou, o grande legado que deixou na cidade de Monte Alto. Mas agora eu quero direcionar a atenção e a conversa agora no trabalho que a senhora fez e não apareceu. A grande verdade foi essa. A senhora não apareceu em 3 mandatos como primeira-dama e a senhora passou até que meio despercebido, porque a senhora delegava, ficava atrás, mas nunca aparecendo, né? Então, mas sabe o que acontece? Eu não era uma chefe, uma patroa, eu era uma colaboradora. Eu não mandava, eu pedia. Então, porque, bom, desde o começo, nós que implantamos assistência social, não sei se você se lembra, era aqui no parquinho, uma casa que tinha na frente do asilo.
Eu comecei como assistente social, que era a Maria Luísa, e 2 estagiárias, que eram a Silvandira e a Vera de Bertone. Elas eram estagiárias, mas logo se formaram, então se tornaram assistentes sociais. E fiquei muito tempo com elas 3 só. E nós ficamos um bom tempo aí. Depois daí, aí nós implantamos alguns cursos. O curso de gestante também fomos nós que implantamos. Hoje funciona, eu não sei como que funciona, mas continua. E dali nós fomos para aquele prédio lá embaixo, perto aquele que fica naquele bico ali, sabe? Não sei o que funciona lá hoje. Aí nós fomos para lá. Aí já contratou mais assistente social, tudo. Eu sempre estive junto com elas. Eu tive pessoas competentes, elas eram maravilhosas e funcionava bem, mas eu estava sempre na retaguarda, né? Eu não sei, como o Elias era uma pessoa tão capacitada, tão inteligente, e eu acho que eu ajudei. Pelo menos eu tentei dar o meu melhor. Se eu ajudei, não sei, mas eu tentei dar o meu melhor. E depois, dali, nós fomos lá para onde ficamos até o final, lá perto da saída da rodovia. Funcionou até o final lá. E eu já tinha bastante funcionários. Lá já funcionava fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tudo lá, porque era grande o espaço. Perto da Menezildinha ali, onde desce, né? Isso. Ali onde era para ser no passado um pronto-socorro, né? Na época. É verdade, era uma especialidade de clínicas, né? Clínicas de especialidade. E ali depois funcionou até pouco tempo a entrega de remédios, né? A farmácia. Então, e antigamente não era como hoje, que a entrega se falou em entrega de remédio, eu lembrei. Tinha, aonde foi a assistência aqui embaixo, era a farmácia municipal. Existia a farmácia municipal também. A farmácia municipal funcionava assim. A pessoa, na nossa época, né? A pessoa ia lá para pegar o remédio e, se não tinha o remédio, ia na assistência. A gente já tinha a farmácia do mês e dava autorização para comprar na farmácia. Era assim que funcionava naquela época. Ninguém ficava sem remédio. Se não tinha ali, já ia na assistência com a receita e tinha uma farmácia por mês que a prefeitura comprava. Hoje é diferente, né? Os tempos mudaram, né? Hoje funciona... hoje aparece farmácia em todos os bairros, se eu não me engano. E foi bom. Eu tinha lá, eu me lembro, o Dr. Rocha, o Ronaldo. A fisioterapia, os dois, né? Fisioterapia. Tinha o Dr. Maluque, que era de exame de vista. Saudoso. Isso, saudoso. Tinha as assistentes sociais, tinha bastante assistente social. E naquela época, aquele detalhe, né? Que as pessoas chegavam aqui, de repente de outra cidade, e logo de imediato já retornava, né? Já colocava a passagem. Eu até estava contando ontem para uma pessoa que o Elias pôs uma pessoa na rodoviária só para isso. A pessoa chegava de fora, da onde você veio, tal lugar. Então, e onde você vai? Você vai voltar para a tua cidade. Dava o lanche, comprava a passagem, a pessoa ficava ali esperando para ir embora. Era assim que funcionava. Hoje talvez as leis já mudaram, né? E funcionava. E não pode, de repente, funcionar. Mas naquela época foi interessante porque a pessoa não vinha aqui para perambular pela cidade, né? Não tinha e eu esse lembro detalhe. até quem era a pessoa, o seu Carvalho Lima. Sim. Ele que foi prefeito de Monte Alto lá atrás, né? Não sei quando. Mas de mim, acho que eu não tenho mais o que falar. Mas foi um trabalho importante, 3 mandatos. Olha, quero falar para você que foi um orgulho muito grande de ter
trabalhado por Monte Alto. E é a história nossa, né? Porque Foram 16 anos, né? 14 anos. Que foi 6 só foi um mandato que foi prorrogado. 6 com 4, 10, com 4, 14, realmente. Porque você, em toda a cidade, é impossível esquecer, porque você anda na cidade, o nome do Elias está a marca dele, né? Em todo lugar está, em todo bairro tem o nome dele. Então é impossível esquecer. E vai ficar para sempre, está eternizado o nome dele, né? Dona Lourdes, para finalizar, o doutor Elias ele partiu para morada eterna com 84 anos. Exato. O Elias tinha uma saúde de ferro, isso é incontestável. Ele não tomava remédio, não tomava uma injeção, ele nunca tinha sido internado e, de repente, levou uma queda aqui em casa e daí para frente a coisa complicou. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido companheira dele e eu só tenho gratidão. Gratidão pela história que nós construímos, por tudo que o povo proporcionou para nós. E eu deixo uma mensagem de otimismo, de esperança para o povo e que o Senhor Bom Jesus, o nosso querido padroeiro, continue iluminando a nossa cidade, que o Elias amava tanto, e que abençoe todos os lares montealtenses. E é isso que eu tenho para dizer. Bom, dona Lourdes, muito obrigado por essa entrevista. E eu agradeço também essa oportunidade. Que será, eu acho que um grande legado para a história da cidade de Monte Alto. A senhora que não gosta de dar entrevista. Não gosto mesmo. E eu nunca agradeço. Gostei. Por isso que as pessoas eu nunca apareci muito. Eu agradeço a atenção, o espaço que a senhora nos dedicou, né? Por muita insistência minha, né? Para a gente fazer, porque a gente faz documentário da cidade, de muitas pessoas, e não poderíamos deixar de enaltecer o trabalho do Elias e o da senhora também, porque aquele detalhe, por mais que a senhora de repente não queira aparecer, eu acho que, como a senhora falou, deixou um trabalho, iniciou vários projetos que hoje dá sequência. Dá sequência. A senhora está com quantos anos? 82. E a gravação, o nosso trabalho que nós estamos fazendo hoje, um dia todo especial para o país, 7/9/2023. Dona Lourdes, desejo muitas felicidades para a senhora, muita saúde e que a senhora tenha uma vida longa pela frente. Muito obrigada, igualmente.